Nesse vídeo eu vou falar sobre as etapas do meu processo, do meu caminhado de despertar da consciência, e eu acredito que vai ajudar muitas pessoas nessa jornada do autoconhecimento. E já saliento aqui uma coisa que eu acho muito importante, que não é porque eu vou falar para vocês a etapa que isso vai tornar mais fácil ou que muito menos eu parei no processo, pois a espiritualidade ela nunca para de nos ensinar. Então, se você é muito apressadinho ou impaciente, tome muito cuidado, porque essa pode ser uma parte que vai dificultar demais o seu processo do despertar da consciência. Eu sempre fui uma criança muito diferente. Tinha uma percepção muito aguçada, muito detalhista das coisas. Eu percebia coisas que a grande maioria das pessoas não percebem, o que me tornou uma criança rejeitada. Mas é incrível como a espiritualidade e o processo de cada um é muito específico e muito bem feito. Isso tudo me fez me preparar para o despertar da minha consciência, que começou somente depois dos 39 anos, em meados ali da pandemia, no iniciozinho da pandemia, e eu acredito que a grande maioria das pessoas também começou nessa etapa. Então acho interessante, antes de eu começar a detalhar aqui, a gente dividir aqui. Digita nos comentários quando foi que você começou a despertar sua consciência. Acho bacana a gente fazer essa troca. A primeira coisa que me aconteceu foi uma sensação de estranheza muito grande, seguida do meu chakra umbilical, que ativou de uma tal forma que eu comecei a captar tudo, desde o plano físico ao plano espiritual. Isso foi muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. Bom porque eu passei a ter premonições, eu passei a ter intuições fortíssimas e coisas aconteciam. E a parte ruim porque a gente fica muito confuso com toda essa percepção. Então eu achei também que o mundo ia se acabar, ia acontecer o apocalipse. Mas uma coisa era forte, unânime e certeza. Eu tinha uma convicção tamanha de que algo muito grande iria acontecer. Só que eu ligava isso somente à parte física. E de um certo modo não estava errada. Aconteceram diversas coisas ruins com o nosso planeta. Mas bem eu não sabia que todos esses acontecimentos e essa mudança no plano físico não chegava nem perto da grande mudança interna que eu iria passar. Segundo, eu passei a escutar os meus guias, os mentores e principalmente o meu eu superior de uma forma nítida e tão audível que parecia uma pessoa do meu lado conversando comigo. Era tão forte, tão intenso, que eu cheguei na época a pensar que eu estava com esquizofrenia. Mas o que é mais louco disso tudo é que nem hoje que eu tenho uma comunicação mais profunda com eles, eu consigo ouvir da mesma forma como eu ouvia há 3 anos atrás. Terceiro, comecei a ter sonhos muito lúcidos, aumentaram as projeções, tinha intensas projeções astrais, recebi a visita do meu eu superior e na época eu achava que era um ET ou um arcturiano, mas só 3 anos depois que eu descobri que era o meu eu superior. 4, overdose de conhecimento. Tomem muito cuidado com essa parte. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sedenta por conhecimento, mas durante o meu despertar isso se intensificou de uma tal forma que eu passei a estudar muitas coisas simultaneamente, como sobre ETs, projeção astral, apocalipse, teologia, tudo que vocês possam imaginar, eu passei a estudar aprofundadamente. O que me levou ao número 5, sintomas físicos: zumbido no ouvido, cansaço extremo, sonolência diurna e insônia noturna, obviamente, vontade de não fazer absolutamente nada, até musculação que eu pratiquei por 25 anos, eu perdi completamente a vontade de fazer. E depois veio a depressão. Agora, o zumbido do ouvido é um sintoma que ele permanece, já tem mais de 3 anos que eu sinto. E ele continua, agora mesmo o ouvido está zumbindo. Isso não significa muita coisa, é a frequência, a captação de outras dimensões. Sexto, achar que precisamos de um mestre. Então teve uma época que eu aceitei Jesus como meu salvador, como meu guia e ainda o tenho como referência. Mas eu aprendi, descobri que Jesus Cristo não veio aqui para fazer outra coisa a não ser ensinar nós a cada um encontrar
o seu próprio caminho, o seu próprio Deus interior. Sétimo, a minha vida começou a dar errado em todas as áreas que vocês possam imaginar. Eu quebrei financeiramente, todas e literalmente todas as pessoas se afastaram de mim. Eu passei quase 2 anos sem trabalhar direito. Eu perdi meu carro, eu perdi meu empoderamento, eu perdi os meus status, eu perdi a minha energia, que eu sempre fui muito hiperativo, então eu fiquei extremamente cansado. Eu perdi absolutamente tudo. Até a minha saúde, que eu brincava dizendo que eu era o homem mais forte do mundo, ficou balançada. Oitavo, finalmente eu cheguei na parte mais importante de todas. Descobri que não existia nenhuma resposta fora. Todas as respostas que eu precisava estavam dentro de mim. Foi aí onde eu comecei a meditar todo santo dia. E foi onde, 9, eu conheci as medicinas sagradas. Ou melhor, as medicinas sagradas me chamaram. Então primeiro eu comecei com o rapé, depois eu fui para os cogumelos e por último a ayahuasca. O mais interessante é que foi uma semana atrás da outra. Todas as medicinas chegaram para mim quase que simultaneamente. E foram as experiências mais fortes, intensas, relevantes e significativas de toda a minha vida. Mas foram a cereja do bolo. Antes eu tive que passar aproximadamente 2 anos amadurecendo emocionalmente, espiritualmente e até cognitivamente. E quando a medicina me achou, eu tive 1 zilhão de insights, né? Eu até anotava no meu caderninho, tem aqui um caderninho aqui que eu fazia todas as anotações para colocar tudo em prática. Mas foi com a ajuda da medicina sagrada que eu tive um grande start do ponto 10, uma ajuda inicial para limpezas profundas de sentimentos que eu carregava a vida inteira, como mágoas, rancor, ódio, ego, tristeza, culpa. Durante uma das sessões da ayahuasca, eu pude ver nitidamente um que a gente chama de expurgo, né? Saindo todos esses sentimentos negativos. E por que eu falo inicial? Porque essa é a beleza da espiritualidade. Ela só faz por você aquilo que você não consegue fazer. Então depois eu tive que continuar esse processo de autocura, mas por mim mesmo. Obviamente, eles continuam nos guiando, mas eles não fazem por nós aquilo que nós podemos fazer. 11º, eu tive a minha primeira experiência de vivenciar a 5ª dimensão. Foi apenas algumas poucas horas, mas foi o suficiente para me saber que eu não pertenço a esse lugar, muito menos a esse estado de consciência. Então, ali eu já tinha 100% de certeza que eu iria começar ou iria colocar como prioridade total permanecer na 5ª dimensão continuamente. 12º, finalmente eu transicionei e permaneci na 5ª dimensão por mais ou menos 3 meses. E eu estava com a vibração tão alto, que tudo que eu perdi, quando eu mencionei no item 7, retornou para mim triplicado. Então, o carro, as pessoas, o financeiro, a saúde, o bem-estar, voltaram assim em uma intensidade absurda e boa. E aí é onde mora o maior erro de todos nós espiritualistas. É achar que é ou está o evoluidão. Agora tá tudo bem. E aí o que a espiritualidade faz? Volte para a 3ª, que você ainda precisa rever alguns sentimentos e algumas emoções que estão dentro de você, que você acha que não está vindo à tona, mas que ainda tem que ser trabalhado. Então eu fiquei meio que alternando entre 3ª e 5ª dimensão, trabalhando essas emoções, trabalhando os sentimentos, trabalhando os pensamentos, até eu conseguir voltar de novo a permanecer na 5ª dimensão. 13º e talvez o mais importante de todos. Finalmente eu constatei algo que eu acreditei a vida inteira,
só precisava de uma profundidade no assunto, que nós somos criadores, nós somos o observador, nós literalmente criamos a nossa realidade. Fiz até um vídeo recentemente, acho que é o anterior a esse. Ou seja, não existe absolutamente nada lá fora. Tudo está acontecendo dentro da sua mente. Ou seja, tudo que você vive hoje, ou foi você quem criou de alguma forma, ou foi você quem atraiu para a sua evolução. 14. Agora eu vou falar uma coisa bem delicada e pouquíssimas pessoas vão entender. Mas não se preocupem, um dia vocês vão passar por isso, como eu passei. Eu parei de me importar com o mundo e com as pessoas. Calma, eu não virei uma pessoa seca, eu não virei uma pessoa fria. Eu só parei de enxergar o mundo lá fora, parei de ver notícias ruins, parei de estudar sobre coisas que não me agregavam em nada. Eu apenas entendi como é que as engrenagens funcionam. Eu me conectei com o Criador de uma tal forma que eu pude perceber nitidamente que muitos dos sentimentos que nós temos, como empatia, pena ou senso de justiça, solidariedade, caridade e outros, são sentimentos egoístas, não passam de vaidade, ego, apenas para se sentirem bem. Mas o que eu aprendi principalmente foi que eu precisava apenas mudar o meu interior, o meu estado vibracional. E quando eu conseguisse fazer isso, isso iria se refletir em outras pessoas, no meu mundo, na forma em que eu estou observando o mundo, eu iria manifestá-lo. Quem conhece a técnica Ho'oponopono sabe do que eu estou falando. E aí eu faço aqui uma junção do 14º com o 15º, que eu fiz as pazes comigo mesmo, eu me aceitei, eu entendi que eu sou a pessoa mais importante do mundo, porque raciocina comigo, se eu sou observador e eu crio a minha realidade, eu preciso estar mais bem do que lá fora, porque eu estando bem, eu vou refletir, eu vou manifestar aquilo que está dentro de mim. Tudo que se apresenta na minha vida foi eu quem criou em algum momento. Logo, se eu quero mudar essa realidade, eu tenho que ir prioritariamente para dentro, a fim de buscar as respostas do porquê que aquilo está se manifestando. Ou seja, é minha responsabilidade transmutar tudo que está acontecendo fora. E por fim, quero dizer duas coisas muito importantes. Primeiro, tudo que eu falei aqui foi extremamente resumido. Eu jamais conseguiria colocar tudo em um vídeo. E segundo, tiveram muitas outras coisas muito mais intensas, muito mais significativas do que eu mencionei aqui nesse vídeo. E são coisas íntimas, sobrenaturais, profundas, coisas que a grande maioria das pessoas não falam, como as dores, os momentos que você acha que vai surtar, o momento que você fica pé da vida com a espiritualidade e quer abandonar tudo. Enfim, são coisas muito minuciosas e que eu tenho que tomar um cuidado muito grande, e eu prefiro falar sobre isso em outros vídeos. Então vamos fazer o seguinte, digita aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo sobre isso que eu acabei de falar, ou se você quer que eu detalhe algum dos itens que eu mencionei, dos 15 itens, ou se você puder, deixa alguma observação, um comentário ou uma sugestão aqui nesse vídeo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, que a sabedoria e a luz estejam todos com vocês e até a próxima. Fui!